Olá, crianças, tudo bem com vocês? A gente vai trabalhar matemática na apostila 1, unidade 2. Ela começa lá na página 25, que a gente encontra essa capa: adição, subtração, figuras espaciais e alguns problemas para a gente resolver. Então vamos lá? Na página seguinte, adição na reta numérica. O que vem a ser adição? Né? Adição é quando eu adiciono coisas à minha vida. Por exemplo, se eu tenho uma receita, né? Quando a gente vai fazer um bolo, né? Não fala, adicione uma xícara de leite, adicione 2 ovos, adicione a farinha, né? Então eu vou adicionando, eu vou colocando, beleza? Então a gente tem já aqui, ó, começando uma situação problema. O que vem a ser um problema? Uma historinha que você vai ter que interpretar para poder fazer a sua continha, né? A conta que ele pede. Então vamos ver esse problema. Ó, o Tiago tinha 34 bolinhas de gude e ganhou outras 12 bolinhas de Eduardo. Com quantas bolinhas ele ficou? Então pensa lá, ó, o Tiago tinha 34 bolinhas e ganhou mais 12 bolinhas. Como que a gente pode fazer esse cálculo na reta numérica, né? Olha lá o cálculo. Então, a gente aqui, a apostila traz a nossa reta numérica a partir do número 33. Porque se a gente fosse fazer a nossa reta lá desde o 0 até chegar aqui nos 50, digamos, seria muito extensa. Então, a gente pode cortar a nossa reta e colocar só o pedaço que nos importa. Como que eu sei onde eu vou cortar a minha reta para fazer o desenho? Então, situação problema, ele não falava que o Tiago tinha 34 bolinhas, né? Então, ó, vou fazer a minha reta numérica a partir do número 33, né? Porque se ele tinha já 34, eu não tenho que adicionar as outras que ele ganhou, certo? Então, eu fiz do 33, 34, 35 até onde eu precisei adicionar. Quantas bolinhas ele adicionou lá? Não foram 12 bolinhas? Então, eu vou na minha reta numérica a partir do número 34, que é o número de bolinhas que eu já tenho, e vou adicionando uma bolinha. Uma bolinha, mais uma bolinha. Então, ó, conte comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Adicionei as minhas 12 bolinhas. Quantas bolinhas, então, o Tiago ficou? Conseguiram compreender? O que eu quero que vocês lembrem? Sempre na reta numérica, quando eu for adicionar, eu vou trazer sempre os números para a minha direita. Eles sempre vão ir para a direita, porque eu estou somando, ok? Aí embaixo você vai responder. Quantas bolinhas o Tiago ficou? A gente acabou de fazer a conta. 46, né? E aqui, escreva a adição que foi realizada para descobrir a quantidade de bolinhas do Tiago. Se eu for transformar isso daqui em um algoritmo convencional, ou seja, em uma continha de armar, ou em uma continha de escrever, como eu faria essa continha? Olha lá, 34 mais 12, que é igual a 46, certo? Conseguiram compreender? Se eu precisar armar a continha, como que eu vou fazer ela? 34 mais 12. Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. 4 mais 2, 6. 3 mais 1, 4. Certo? Aí, depois que você entendeu como faz a adição, você tem ali um monte de atividades para fazer, tá? Quem já fez, que está assistindo lá as aulas do SPE, só confere se está tudo certinho, se você conseguiu entender bem. Quem não fez, para o vídeo agora e faça as atividades que estão
até a página 30, beleza? Aí lá na página 30, a gente vai ver subtração na reta numérica, tá? A mesma coisa que a gente viu antes, porém, olha lá a nossa reta. Quando eu falo em subtração, eu vou sempre pular as casinhas para a esquerda, tá? Porque eu estou diminuindo, eu vou tirar coisas dela, tá bem? É o contrário da adição. Então, olha lá. Vamos ver como podemos usar a reta numérica para subtrair quantidades. Eduardo tinha 34 bolinhas. Digude perdeu 7 bolinhas para Tiago no jogo. Com quantas bolinhas Eduardo ficou? Então, olha a nossa reta numérica. Tá? Então, se eu tinha 34, olha lá, onde está o número 34? Olha aqui, ó, o número 34, certo? Quantas bolinhas ele perdeu para o Thiago? Não foram 7? Então, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz antes lá. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha em que número ele parou. Tá? 7, que foi o que ele perdeu. Com quantas ele ficou agora, então? Olha lá. Partindo do número 34, como deve ser feito o movimento sobre a reta agora? Acabei de mostrar para vocês, né? Olha lá, ó. A partir do 34, acho o 34 e eu vou tirar quantas bolinhas que ele tinha perdido para o Thiago? 7, né? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Certo? Com quantas bolinhas de gude, então, ele ficou? Já descobriu aí? 27, certo? Conseguiram, então, entender? E que operação eu deveria fazer para que mostrasse isso no cálculo matemático? Qual operação que a gente faz, você sabe? Então, vamos fazer lá no quadro? Corta. Volta. Vamos fazer a operação junto, então? A gente já viu na reta numérica, vamos ver como é que ficaria na operação. Então, na minha operação, eu tenho 34 bolinhas de gude e perdi 7, menos 7. Com quantas bolinhas, então, ele ficou? 27, né? Se eu fosse armar essa continha, então eu colocaria lá 34 menos 7. Lembrando sempre, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. Se tiver centena, centena embaixo de centena. 4 menos 7, eu posso fazer? Não, né? Porque o 4 é um número menor do que 7, né? Então, como é que eu vou fazer? Vou emprestar 1 do 3. Então, eu corto 3. Então, 3 menos 1 vai ficar 2. E empresto esse 1 para o 4. Porém, quando eu faço esse caminho de volta do empréstimo, ele volta porque eu estou em qual coluna aqui? Ó? Não estou na coluna da dezena? Então, ele está emprestando uma dezena, certo? Então, uma dezena vale quanto? Não é 10? 10 mais 4, 14, ok? Aqui vai ficar valendo 14. 14 menos 7, faz o cálculo. 7. 2 menos nada, porque eu não tinha nenhum número. 2. Certinho? Beleza, então. Aí, aqui, a gente tem também mais um monte de exercícios para você praticar a sua subtração, tá bem? Que eles estão da página 31 até a 33. Se você já fez, confere. Se você não fez, trava o vídeo agora e faz pra gente, beleza?
lá na página 33 para os sólidos geométricos. Você já deve conhecer os sólidos geométricos, né? Se você não lembra lá do segundo ano, você deve ter estudado ele, você vai lembrar das coisas que tem na sua cidade. Olha essas fotos. São prédios, né? Aqui é o prédio de um hotel que está em formato de pirâmide, né? E aqui, olha que bacana esse prédio, que diferente, né? Esse também, olha só, eles são arredondados, né? Então a gente consegue ver na nossa cidade vários sólidos geométricos, tá? E a gente vai ver aqui, a gente vai descobrir alguns sólidos geométricos e como eles são. Essa aula é bacana. Olha lá então, a gente vai observar na cidade todas as várias formas que tem. E daí na página seguinte, na página 34, você tem ali alguns sólidos. Olha que legal essa atividade. Essa atividade trouxe para você alguns sólidos geométricos e ela quer que você recorte os nomes e coloque aqui. Qual é o nome de cada sólido que está aqui? Você conhece eles? Garanto que você já viu algum deles. Então, esse daqui, facinho, né? Esse é o cubo, né? Você vai recortar essa imagem e vai colocar aqui embaixo, ó, cubo. Aí, esse daqui, o que é? Que a gente viu aquele prédio ali parecido? Pirâmide. Recorta lá no seu material e cola aqui. E esse daqui? Paralelepípedo ou bloco retangular. Recorta ele e põe lá. E esse, qual será esse? Alguém sabe? Cone, põe lá. Este, alguém sabe? Cilindro, certo? E a bola, como é o nosso planeta Terra, ou a bola de futebol, é uma esfera. Então aqui a gente tem a família dos sólidos geométricos. Na próxima página, você também tem uma atividade ali que é bastante interessante, porque ele vai pedir para você recortar os seus sólidos aqui, os mesmos sólidos que a gente acabou de identificar, e você vai separar ele em dois grupos. Um grupo dos que rolam com facilidade e outro grupo dos que não rolam. Como que eu vou saber se um rola ou outro não rola, tá? Que a gente chama de corpos arredondados, né? Então, por exemplo, aqui é o cilindro. Eu trouxe até uma figura, olha aqui, ó. Uma latinha que eu tinha lá na minha casa, ó. A latinha, ela não é formada por círculos, né? E ela não rola, tá? Então, esses são corpos arredondados. Quais corpos que entrariam aqui? O cilindro, o cone e a esfera, né? O restante são retos. Pode ver que ele só tem linhas retas. Então, eles entram na família dos que não rolam, ok? Os corpos que não rolam são chamados de poliedros. E os corpos que rolam são chamados de corpos arredondados ou não poliedros. Aí você tem uma atividade bacana no teu material de apoio, porque ele vai trazer, procura aí na sua apostila, algumas atividades para você fazer, para você montar aí na sua casa o seu sólido. Então, olha lá, ó, eu fiz na minha casa, então, ó, é uma pirâmide, tá? Ela é bem pequenininha e é um paralelepípedo, tá bem? Por que eu trouxe para você ver? Aqui a gente vai aprender também, na página 37, 36 e 37, sobre vértices, faces e arestas, tá? E daí eu trouxe, ó, achei lá na minha casa uma caixinha e trouxe para vocês verem. O que vem a ser uma vértice, tá? Vértice é todos os lugares que tem o encontro das arestas, dessas linhas, os cantinhos. Cada cantinho desse daqui, ó, é uma vértice, tá? As arestas, cada linha que compõe uma face se chama aresta. Todas as linhas aqui, ó, tá? E essa parte aqui, ó, preenchidinha assim,
chama de face, tá bem? Que é o que ele está explicando aqui, ó. Olha lá. Os pontinhos vermelhos são as vértices. As linhas mais escuras aqui, ó, são as arestas. E esse pedaço todo, ó, todo esse retângulo aqui, ó, preenchido, a gente chama de faces. Tranquilo? E aí você vai ter aí mais algumas atividades para você fazer até a gente chegar na parte final. Estamos chegando no finalzinho já. Somando e subtraindo com o ábaco. Lembra que a gente fez o ábaco antes da pandemia, que a gente trouxe para a escola, a gente jogou nunca 10 no ábaco? Olha lá, eu trouxe o meu. Lembra que eu fiz o meu e trouxe para a sala para vocês verem? Então, a gente lembrando do ábaco. O ábaco tem uma haste para unidade, uma para dezena, uma para centena e uma para milhar. Correto? Cada uma dessas aqui, eu tenho 10 argolinhas. Por quê? Porque eu estou falando de unidade e dezena. Quantas argolinhas eu preciso ter em uma unidade para transformar em uma dezena? 10 argolinhas. 10 unidades faz uma dezena. 10 dezenas vai fazer uma centena. Lembraram? Então vamos lá. A atividade está pedindo para a gente fazer soma e subtração, né? Então olha lá que bacana, ó. Ele trouxe uma situação para a gente, uma situação problema, tá? E olha só o que ele traz lá. Ó, Murilo vende doces e salgados na cantina da escola. Veja como foram as vendas do dia de hoje. Então, ele vendeu de manhã R$ 225 e vendeu de tarde R$ 134. O que o problema quer saber? Olha lá. Sem fazer os cálculos e apenas usando as peças do material dourado, do material de apoio. Então, se você não está com o seu ábaco em casa, você usa o material dourado, as pecinhas do material dourado. Que número que o Murilo, perdão, você acha que o Murilo consegue pagar a conta de luz de R$ 350? Será que ele ganhou o suficiente aqui, ó, para pagar essa conta de luz? Então, olha lá, se você tiver com o seu ábaco, como que você faria? Vamos pôr lá, ó, o primeiro número, 225, tá? Então, ó, 200, eu vou deixar 2 argolinhas. 20 também, 2 argolinhas na dezena. E vou deixar 5 argolinhas na unidade. Certo? Ó, representei aqui no meu ábaco, ó, 2, 2, 5. Como ele fez aqui, ó, 2 centenas, 2 dezenas e 5 unidades. E R$ 134, como que eu representaria no meu ábaco? 1 na centena, 3 na dezena e 4 na unidade. Então, olha lá, ó, 1 na centena, 3 na dezena e 4 na unidade. 1, 2, 3, 4. Aí eu teria o meu resultado, ó. Quanto que ficou? 1, 2, 3, 3. 1, 2, 3, 4, 5 na dezena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 na centena, ó. Tinha comido uma argolinha aqui. 9 na centena. A soma de 225 mais 134 dá então quanto? 359. Perceberam? Conseguiram fazer? Aí na sua apostila, se você não está com o seu ábaco, você pode fazer os desenhos da argola como a gente fazia lá na escola, aqui na escola. Você vai desenhar os 134 e você vai depois somar. Quantas argolas da unidade ele tem? Coloca aqui. Quantas argolas da dezena ele tem? Põe aqui. Quantas argolas da centena ele tem? E coloca aí, você vai ter o seu resultado também, tá? Ou você pode usar o seu material dourado e fazer a mesma conta. Separa lá as plaquinhas, as barrinhas e os cubinhos. No outro lugar, separa de novo as plaquinhas, as barrinhas e os cubinhos e depois você soma todos eles para ver quanto dá, tá? A conta de luz dele era de R$ 350.
E ele tem quanto mesmo? 359, certo? Ele vai conseguir pagar a conta de luz? Yes, vai sim. Bacana, né? A gente tem aqui na folha seguinte a conta. Olha como ele fez aqui a conta. Lembra que eu falei para vocês? Unidade na casa da unidade, dezena na casa da dezena, centena na casa da centena. Então, olha lá, 5 unidades mais 4 unidades. 5 mais 4, deu quanto? Dezena, 2 mais 3, deu quanto? Centena, 2 mais 1, 2 mais 1, deu quanto? Você vai ter o teu resultado aqui embaixo. Essa continha a gente chama de algoritmo convencional, tá bem? Aí a gente vai ter várias atividades para você fazer. E lá na página 43, você tem subtração, tá? A subtração vai ser bem parecida com o que a gente estava fazendo. Porém, antes de colocar argolas no meu ábaco, eu vou tirar argolas do meu ábaco, tá? Então, olha lá esse probleminha que traz lá, ó. Na padaria de Vicente, tá muito alto, deixa eu baixar um pouquinho. Ó, acompanhe comigo. Na padaria de Vicente foram vendidos 998 pães pela manhã e 725 pães à tarde. Qual é a diferença entre a quantidade de pães que está nessa conta no ábaco? Então vamos voltar um pouquinho o problema lá, ó. Ele tinha 998 pães, certo? Vendeu de manhã. Então olha ali, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 900. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 dezenas, 90. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 unidades. 998 pães, correto? Ele vendeu 725. Então, eu vou tirar do meu ábaco 725. Centena, dezena e unidade. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tirei 7 centenas. Dezenas. 2. 2 dezenas. E quantas unidades? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Quanto que sobrou no meu ábaco é o meu resultado. Então, sobrou quanto? Que ele vai pedir aqui embaixo no problema, ó. Ele vai pedir aqui, ó, para você. Retire do seu ábaco, né? Então ele está falando das marcas, ele está pedindo lá. Vicente vendeu, então, quantos pães de manhã mais do que de tarde? Centena, ó, 200. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 273 pães a mais do que de tarde. Certo? Então, se você tem seu ábaco, faça no ábaco, senão você pode fazer no material dourado, também é bem bacana. E essa conta, como faria essa conta se fosse no algoritmo convencional, tá? Olha que bacana, ele está te explicando aqui, ó. Então, você colocaria lá, ó, 998 sempre, centena embaixo de centena, dezena embaixo de dezena, unidade embaixo de unidade. 9 centenas, 9 dezenas, 8 unidades. Quanto que ele vendeu de tarde? 7 centenas, 2 dezenas, 5 unidades. Ó, tá falando aqui, tá bem? Aqui eu vou subtrair. 8 menos 5, ó, 8 unidades menos 5 unidades é igual a 3. 9 dezenas menos 2 dezenas é igual a 7. 9 centenas menos 7 centenas, 2. Certo? E aqui você completa depois. Combinado? Facinho, né? Então, aí você vai terminar de fazer as atividades que vão até a página 43. Não se esqueça de fazer também o caderno de atividade, ou livro de atividade, que está na página 38 a 46. Até mais!